coração limpo, se nós queremos ter intimidade com o céu, o coração precisa estar limpo. Mas hoje nós vivemos um tempo, meus amados irmãos, que é muito servo de Deus, ele anda com o coração sujo. Hoje nós vivemos um tempo, meus amados irmãos, que muita gente está na casa de Deus, mas o coração está sujo, o coração está carregando ira, o coração está carregando raiva, o coração está carregando ódio. Nesta noite, em nome de Jesus, nesta noite eu te convido a você colocar o seu coração diante do Senhor. Eu não sei como é que está teu coração, talvez o teu coração está limpo, mas também talvez o teu coração está sujo. Mas se nesta noite teu coração estiver sujo, se você der lugar, Deus vai limpar teu coração. Deus vai tirar o ódio, Deus vai tirar a ira, Deus vai tirar a raiva, Deus vai tirar tudo aquilo que tem atrapalhado de você acessar o céu de glória. Porque nesta noite o Deus de Israel, ele quer fazer uma limpeza, não é por fora, mas é uma limpeza por dentro. Por isso que Asaf fala: verdadeiramente é bom para aqueles que estão limpos de coração. Então nesta noite, será se tem alguém aqui que está com o coração limpo? Será se tem alguém aqui nesta noite que tem coração de adorador? Se você estiver com o coração limpo, vou quero te dizer algo da parte de Deus, que você vai alcançar o céu. Se você estiver com o coração limpo, a bênção de Deus vai chegar à tua casa, a bênção de Deus vai chegar sobre a tua vida. Se você estiver com o coração limpo, Deus vai te abençoar em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória, glória, glória. Então, meus amados irmãos, Asaf, irmão, ele começa a escrever no versículo 1 que Deus é bom para os coração limpos. E nesta noite a pergunta é: como é que está teu coração? Eita glória. Como é que está teu coração? Teu coração está limpo? O que é que teu coração carrega? Porque a Bíblia diz, meus amados irmãos, que a única coisa que nós deve carregar no nosso coração se chama a palavra de Deus, a presença de Deus. Então Asaf, meus amados irmãos, aquele homem que tinha intimidade com Deus, ele começa a declarar no versículo 2, que diz que quase se escorregou. Sabe o que Asaf estava falando? Asaf estava falando assim, ó: quase que eu me desviei da presença de Deus. Como é que pode, irmão? Aquele homem que tinha intimidade com o céu, aquele homem, meus amados irmãos, que carregava a presença, agora aquele homem, ele escreve no seu salmo dizendo: quase que eu me afastei da presença de Deus. Sabe por quê? Porque Asaf, meus amados irmãos, ele deixou de olhar para o céu para olhar para o mundo. Asaf deixou de olhar para a presença de Deus para olhar para a vida do ímpio. Asaf, ele começa a escrever no seu salmo dizendo: Senhor, como é que eu estou na tua casa todo dia? Como é que eu estou fazendo a tua obra? Como é que eu estou te adorando? Como é que eu estou te buscando? E nada acontece na minha vida, mas na vida daquele que não te busca, na vida daquele que não te serve, tudo dá certo, a porta é aberta, ele começa a prosperar, ele começa a ter uma vida boa. E eu que estou na tua presença, Senhor, nada acontece na minha vida. Você já prestou atenção que tudo para crente é difícil? Você já prestou atenção, aleluia, que tudo para crente tem obstáculo? Mas você já prestou atenção que a vida do ímpio, aleluia, aparentemente vai bem, tem riqueza, tem bênçãos materiais, mas não tão principal, que é o Espírito Santo de Deus, não tem a presença de Deus. Ainda que o crente passa pelo aperto, ainda que o crente está buscando, ainda que o crente venha para a presença, ainda que as portas estejam abertas, mas a única coisa que nós devemos deixar é de adorar o Deus Todo-Poderoso. Nós não podemos ser como Asaf. Asaf, aleluia, ele deixou de adorar para ver a vida do ímpio. Asaf deixou de buscar a presença de Deus para ver a vida de quem estava lá fora. Sabe o que está acontecendo hoje, meus amados irmãos? Tem muito crente, aleluia, que está
verdade, que em vão tenham purificado meu coração e lavado as minhas mãos da inocência. Asaf estava falando assim para Deus, ó: Senhor, o que adianta eu vir para a tua casa? Senhor, o que adianta eu orar? Asaf estava assim: Senhor, o que adianta eu me santificar, renunciar às coisas desse mundo, se nada está acontecendo na minha vida, se nada está acontecendo, a minha casa não está mudando, meu casamento não está indo para frente, a porta está fechada, nada acontece, eu estou vivendo uma vida de aperto. Asaf estava falando assim, irmão, para Deus: é em vão eu ir para tua casa, Senhor. Mas eu quero te dizer algo da parte de Deus. Talvez você tenha orado tanto tempo pela tua casa, talvez você tenha orado tanto pela situação, aleluia, e talvez o inimigo tenha se operado no teu ouvido dizendo: não adianta mais orar, não adianta tu ir para a igreja, há tanto tempo tu vai para a igreja, há tanto tempo tu busca, há tanto tempo tu se humilha, nada acontece, tu está fazendo isso de graça, nada vai acontecer. Eu quero te dizer algo da parte de Deus: isso é tudo mentira do inimigo, porque tudo que você faz perante a obra, Deus recompensa. Tudo que tu faz perante o céu de glória, Deus, Ele recompensa. Aleluia. Asaf, aleluia, ele já tinha perdido, aleluia, o ânimo, ele já estava desanimado de buscar a presença de Deus. Sabe por quê? Porque ele deixou de olhar para Cristo Jesus, ele deixou de olhar para Deus, para olhar para as dificuldades. Asaf não é mais aquele crente, Asaf era aquele crente, aleluia, que passava por luta, mas ainda estava na casa do Senhor. Asaf era aquele crente, irmão, que quando era perseguido, ele estava na casa do Senhor, louvando, adorando. Então Asaf agora deixa de adorar a Deus. Por quê? Porque nós é assim, irmão. Quando nós não vemos a agir de Deus, a primeira coisa que nós queremos fazer, sabe o que é? Eu não vou mais orar. É verdade. Quando nós é assim, quando nós vemos que a porta não está aberta, nós falamos que eu vou desistir, não adianta. Às vezes nós fazemos campanha: Senhor, eu vou fazer campanha pelo meu filho. E nós fazemos campanha, nós se dedica, mas nada acontece. E de repente a tristeza bate, de repente o desânimo bate, de repente nós queremos largar a mão, de repente nós queremos abrir mão. Mas eu quero te dizer algo da parte de Deus. A Bíblia diz que quando Pedro estava preso, a igreja estava orando, mas enquanto a igreja estava orando, o anjo descia. Aí eu te pergunto: a igreja que estava orando viu o anjo descer? Ela não via. Talvez nesta noite você não pode estar vendo o mover de Deus, mas no mundo espiritual Deus já começa a trabalhar em teu favor. Talvez, aleluia, nesta noite, aleluia, você não pode estar vendo o agir da terra, mas no mundo espiritual Deus já está quebrando cadeia, Deus já está quebrando laço, Deus já está abrindo porta, Deus já está libertando, Deus já está restaurando, Deus já está quebrando maldição, Deus já está quebrando inveja, Deus já está quebrando alma de bruxaria. Deus está trabalhando em favor da sua igreja, irmão. Glória a Deus, aleluia. Sabe por quê? Porque nós é assim, nós estamos como Tomé. Nós só acreditamos se vê. Mas eu quero te dizer algo da parte de Deus. Aquele que é guiado pelo Espírito, ele não acredita só se vê, ele já toma posse antes de a vitória chegar. Agora Asaf, irmão, ele começa o que? A desacreditar. Asaf, irmão, como eu falei no começo, ele não é qualquer pessoa, era um homem que tinha intimidade com o céu. Talvez nesta noite você chegou triste aqui nessa casa de oração. Talvez nesta noite você já falou para Deus: Deus, eu faço tanta coisa e nada acontece, meu Pai. Eu oro, eu jejuo e parece que nada acontece. Mas como eu já falei, repito, não desiste, persevera, porque no mundo espiritual Deus já trabalha em favor da igreja do Senhor. Ô glória! Ainda que a situação esteja difícil, irmão, mas você tem que acreditar que Deus está trabalhando em teu favor. Você
vai depender da mudança da vida da nossa casa, mas vai depender da presença de Deus Todo-Poderoso. Quando eu olho para minha casa, eu já olho a minha família contemplando a casa do Senhor. Quando eu olho para minha família, eu falo para o Senhor, um dia eu vou contemplar eu e minha família pregando a palavra do Senhor. O crente tem que ser assim, tem que olhar e tem que contemplar a sua casa, a sua família, seus filhos. Agora Asaf, irmão, ele fica triste. Asaf quase sai da presença do Senhor. Mas só que Asaf, irmão, ele fez uma coisa. Asaf, ele entrou na presença do Senhor. Asaf, quando ele estava fraco, sabe o que foi que ele fez? Ele entrou na presença do Senhor. Asaf, irmão, quando ele queria desistir, sabe o que foi que ele fez? Ele entrou na presença do Senhor. Asaf, irmão, aleluia, quando ele olhava, aleluia, desacreditado, ele foi esperto. Sabe o que foi que ele fez? Ele entrou na presença do Senhor. E quando o crente ele entra na presença do Senhor, o crente é renovado. Quando o crente ele entra na presença do Senhor, aquele projeto que estava falido, ele começa a ter vida novamente. O crente, quando ele entra na presença do Senhor, ele é renovado, irmão. O crente, quando ele entra na presença do Senhor, ele começa a ter fé. O coração dele começa a queimar, ele começa a crer, ele começa a acreditar. Asaf, quando estava fraco, ele entrou na presença do Senhor. E quando Asaf entrou na presença do Senhor, Asaf, ele escreve no seu salmo assim: até que fim entendi. Quem entendeu o propósito de Deus entra na presença dele. Quem entender as coisas de Deus entra na presença dele. Aleluia. Então nesta noite, aleluia, eu te convido, aleluia, a entrar na presença dele. Por quê? Porque quando tu entrar na presença dele, tu vai entender tudo que você está passando nesse exato momento. Quando você entrar na presença dele, você vai entender o propósito de Deus. Irmão, só entende o propósito quem é conectado no céu. Só entende o propósito de Deus quem anda perante ao céu de glória. Asaf, ele fala até que entrou no santuário de Deus. Aí ele falou, olha, até que entrei no santuário de Deus. Então eu entendi o fim deles. Irmão, a Bíblia fala, irmão, daquelas pessoas que não querem saber de Deus, o fim é triste. Porque tem gente, irmão, que nós prega e não quer saber de Deus. Tem pessoas que nós falamos da palavra e zomba e não quer saber de Deus. Mas a Bíblia diz que Asaf, ele entrou no santuário de Deus. Então ele entendeu o fim daqueles que não quer saber de Deus. Então Asaf, ele começa a entrar. Ele entendeu o propósito de Deus. Aí ele começa a declarar no seu salmo: a minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é fortaleza do meu coração e minha porção para sempre. Eu quero te dizer algo da parte de Deus: a tua porção é Deus. Quem vai te sustentar é Deus. Quem vai te dar força é Deus. Quem vai te dar graça é Deus. Quem vai te sustentar, aleluia, nessa situação é Deus. Ainda que você esteja fraco, ainda que você esteja desanimado, ainda que você esteja para baixo, mas quem vai te sustentar é Deus. Eu quero te dizer algo da parte de Deus: essa situação não vai te matar, essa situação não vai te destruir, esse vale não vai te matar, essa prova não vai te matar, esse obstáculo não vai te matar, essa barreira não vai te matar. Por quê? Porque quem te sustenta é Deus. Quem te sustenta é Deus. Quem te guia é Deus. Quem te fortalece é Deus. Quem te dá graça é Deus. Nesta noite Deus vai te dar graça para tu suportar tudo aquilo que está querendo te derrubar. Nesta noite Deus vai te dar graça para tu, aleluia, aguentar tudo aquilo que quer ver tu triste, para baixo, destruído. Nesta noite, aleluia, ainda que tuas forças estejam para baixo, ainda que você esteja desanimado, ainda que você esteja abalado, mas nesta noite Deus te levanta, nesta noite Deus te sustenta, nesta noite Deus te paga pela mão, nesta noite Deus te levanta.
noite você está passando, aleluia, o pior momento da tua vida. Talvez nesta noite você pode estar batido, desanimado, mas nesta noite a graça te alcança, mas nesta noite a graça te sustenta, mas nesta noite Jesus te levanta, mas nesta noite esse vento, aleluia, não vai te parar. Nesta noite o teu barco, aleluia, o teu barco, aleluia, não vai afundar. Por quê? Porque Jesus está contigo, porque Jesus está na tua casa, Jesus está contigo, meus amados irmãos. Glória a Deus, aleluia. Então Asaf, irmão, ele entrou na presença. Asaf entendeu. E Asaf ele escreve no versículo 28: mas para mim bom é aproximar de Deus. Sabe por quê, irmão? É bom se aproximar de Deus, porque quando tu está fraco ele te sustenta. Sabe por que é bom se aproximar de Deus? Porque quando tu está sem fé, ele começa novamente a fazer você acreditar. Sabe por que é bom se aproximar de Deus? Porque quando nós se aproximamos de Deus, nós olhamos que nós somos dependentes da presença dele. Quando nós se aproximamos de Deus, meus amados irmãos, nós estamos guardados debaixo da mão dele. Quando nós se aproximamos de Deus, meus amados irmãos, nenhum mal chega até a nossa casa. Quando nós se aproximamos de Deus, meus amados irmãos, toda armadilha, toda arma preparada contra a tua vida, contra a minha vida, ela é decretada falida. Por quê? Porque aquele que se aproxima de Deus, ele é guardado, aleluia, pela força divina, pelo poder de Deus. Eu nunca vi, aleluia, aquele que se aproxima de Deus ser abalado. Eu nunca vi aquele crente que anda debaixo, aleluia, da mão poderosa de Deus ficar paralisado. Eu nunca vi, meus amados irmãos, nenhuma luta travada derrubar aquele crente que está perto de Deus. Eu quero te dizer algo da parte de Deus: se aproxima mais de Deus, se achega mais a Deus, começa a buscar mais a Deus, porque quando tu buscar mais a Deus, aleluia, o mar vai começar a se abrir. Quando tu se aproximar mais de Deus, aleluia, nada vai te parar, nada vai te deter, nada vai te paralisar, nada vai deixar tua balada. Por quê? Porque quem vai agir por ti é Deus, quem vai te proteger é Deus, meus amados irmãos. Você se lembra, aleluia, quando Golias foi enfrentar, aleluia, foi enfrentar o exército de Israel, a Bíblia diz que os soldados ficaram todos com medo. Sabe por quê? Porque estava longe de Deus, irmão. Agora chegou um que tinha intimidade com Deus, que era Davi. Davi olhou para aquele gigante. Davi, isso daí não é nada, porque meu Deus é maior. Davi olhou para aquele gigante, meus amados irmãos, e não temeu. Sabe por quê? Porque Davi tinha intimidade com Deus. Davi conhecia Deus. Sabe o que Deus está falando esta noite? Quando nós se aproxima de Deus, esse gigante que quer te matar, ele cai por terra. Quando nós se aproxima de Deus, meus amados irmãos, esse leão que quer te engolir, Deus, ele fecha a boca do leão. Quando nós se aproxima de Deus, meus amados irmãos, essa fornalha quente, irmão, ela fica uma água fria na vida do crente. Quando nós se aproxima de Deus, meus amados irmãos, nenhuma cadeia consegue te prender. Quando nós se aproxima de Deus, meus amados irmãos, nenhuma inveja, nenhuma macumba, nenhuma bruxaria, nada consegue te deter. Por quê? Porque o crente que se aproxima de Deus está debaixo da presença dele, está debaixo do poder dele, está debaixo da mão dele. Por isso que no Salmo fala: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Sabe por quê? Porque no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente não alcançará. Será que tem alguém aqui debaixo da mão de Deus? Será que tem alguém aqui debaixo, aleluia, da presença de Deus? Então eu quero te dizer algo da parte de Deus. Então não fica com medo dessa tempestade, não fica com medo desse vale,
Então, quero que você entenda a mensagem. Asaf, irmão, quase se afastou da presença de Deus, porque ele deixou de olhar para Deus. Quando nós deixamos de olhar para Deus, a tendência é de nós afundar. Quando nós deixamos de olhar para o céu, para Cristo Jesus, a tendência é afundar. Se lembra de Pedro? Pedro estava caminhando. Pedro, ele experimentou o sobrenatural de Deus. Quantas pessoas experimentam o sobrenatural de Deus e hoje está afundado? Quantas pessoas já experimentou o poder de Deus e hoje está afundado? Por quê? Porque deixou de olhar para Cristo Jesus. Porque deixou de olhar para o céu. Pedro estava caminhando até bem, mas depois que olhou para o vento, começou a afundar. Asaf era desse jeito. Asaf, ele quase afunda, só que Asaf foi mais ligeiro, irmão. Ele entrou na presença de Deus. Asaf, ele foi mais esperto, ele adiantou logo. Ele entrou na presença, na pessoa. Mas se eu entrar na presença, eu vou me desviar, eu vou me afundar. Então nesta noite a mensagem que eu quero trazer para o nosso coração, meus amados irmãos: entra na presença de Deus. Entra na presença de Deus. Porque quando nós entramos na presença de Deus, é Deus que vai nos guiar, é Deus que vai nos guardar. Então nesta noite eu quero que vocês fiquem com essa mensagem. Nesta noite eu queria que a igreja ficasse de pé para nós orar, em nome de Jesus.